I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai significa bendito seja o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Embora haja pessoas que não acreditem na existência de Deus, Deus existe. E esse programa tem um propósito de provar isso a você através da voz de Israel. A voz de Israel, na verdade, eu já disse aqui, é a voz do próprio Deus. Nós vamos provar isso com nossos programas. Vocês têm assistido os programas anteriores. Já pincelamos algumas coisas acerca desse povo e dessa nação. E no decorrer dos programas que nós vamos ter aqui, pelo menos durante um ano, já com essa expectativa, você verá a veracidade de que o que eu estou falando aqui é verdade e que a Bíblia é a verdade. A Bíblia é um livro que é comum às religiões monoteístas, cristianismo e judaísmo. Ainda que o judaísmo considere o Antigo Testamento como a sua Bíblia, junto com o livro da lei, a Torá, o cristianismo, que é a maior religião do mundo, tem a fé no único Deus, que é Yeshua, que é o Salvador desse mundo. Nós sabemos que o Islã também é uma religião monoteísta e que crê num Deus também, um Deus único, que eles chamam de Alá. E por falar em Alá, no programa anterior eu aqui falei na oração que Alá é o Deus que luta contra o Deus verdadeiro, o Deus que luta contra o povo judeu. É o inimigo número 1 do povo judeu, porque Alá, o Deus da lua, o Deus do Islã, é realmente um Deus antissemita. Agora, não somente Alá significa literalmente o Deus do Islã. Eu, de um modo mais amplo, posso dizer a você que Alá é o Deus de todas as pessoas que são contra judeus, são contra Israel. Se Alá é um Deus antissemita, que não aceita o Deus de Israel, ele é o Deus contra o Deus de Israel, que é o Deus dos cristãos. Pelo menos dos cristãos que dizem que amam a Jesus Cristo, que amam o Deus da Bíblia. Então, toda pessoa, de um modo geral, que anda em contrário a essa fé, a fé no Deus dos judeus, no Deus dos cristãos, verdadeiros cristãos, é um Deus antissemita. E a gente pode dizer, de alguma forma, que é o Deus Alá. Então, se você pensa dessa forma, saiba que você é uma pessoa antissemita. É contra Deus, na verdade. Você é contra Deus. Eu não vim aqui, não estou aqui nesse programa com o propósito de, já falei várias vezes, de atacar essa ou aquela religião, essa ou aquela placa denominacional de evangélicos. Mas o meu propósito aqui, de verdade, é mostrar a verdade sobre Israel, sobre o seu povo e sobre esse Deus que a Bíblia afirma que é o único Deus, o Criador dos céus e da terra. Como eu já disse, há pessoas que não creem em Deus. Eu vejo mais racional, mais inteligente, se acreditar que existe um Deus que criou todas essas coisas que nós vemos, a natureza magnífica que nós vemos no planeta, as multivariadas formas de vida, tanto na terra como no mar, a vegetação, a inúmera quantidade de alimentos sobre essa terra, todo tipo de fruta. Você acreditar que isso apareceu na terra de maneira aleatória, de uma fusão molecular aleatória, eu creio, eu peço desculpa a você se você se sentir ofendido, eu creio que isso é uma coisa irracional. É mais lógico, por pior que pareça, por mais absurdo que pareça, faz mais sentido acreditar que existe um Deus, uma criatura que pensa, que interage com a sua criação, do que acreditar no acaso. O acaso é uma especulação, é um pensamento de quem realmente
é contra Deus. E a Bíblia diz, esse livro que nós aqui estamos falando, diz que há pessoas que foram feitas, nasceram para isso mesmo, para a destruição, vasos de desonra. Vasos de desonra, pessoas que vão ser realmente contrárias, porque a vida é dessa forma. Existe o sim e o não, a vida e a morte, a dor e a ausência de dor, a fome e a saciedade. A vida tem esse sentido. Agora, eu espero que você que está me vendo por esse canal, canal 5 da NET em João Pessoa, TV Ponta dos Seixas, nesse programa que nós apresentamos aqui, todo domingo, 10h30 da manhã, com reprise, terças às 9 horas da manhã e às quintas-feiras, das 4h30 às 5 horas da tarde. E agora também, com a novidade, tem esse programa está sendo passado, sendo apresentado todos os dias, de segunda a sexta-feira também, no horário das 9 às 9h30. Você pode assistir por essa TV, ou mesmo se você não tiver essa TV na sua casa, você pode acessar pelo YouTube, através do Google, na internet. Então, como eu estava falando, é mais lógico, mais racional entender que existe um Criador, um ser superior, como muita gente considera, algumas que não querem nominar Deus, que não querem aceitar o Deus como nome, consideram Deus como um arquiteto. Esse arquiteto de verdade existe. E ele é o Criador de todas as coisas que nós vemos e apreciamos nessa vida. E ele tem um propósito para a vida de todos nós, não só agora, mas na eternidade. Eu quero agora ler com você mais um texto da passagem bíblica que fala sobre a criação do Estado de Israel. Uma profecia feita pelo profeta Ezequiel, aproximadamente no ano 605, melhor dizendo, da era antes de Cristo. Quando em 605 houve o primeiro ataque da Babilônia sobre Jerusalém. As pessoas talvez não saibam disso, mas 4 invasões houve da Babilônia sobre Israel, e nós vamos comentar isso em outros programas. Hoje eu quero apenas ler um texto profetizado pelo profeta Ezequiel. Antes do acontecimento da destruição do templo de Israel, em Jerusalém, que está no capítulo desse profeta, número 36. Eu quero ler com você aqui o verso 22, a partir da segunda parte desse versículo. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês. Quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos das nações. Ele continua: pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. E continua no verso 34. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Veja você que profecia. No programa anterior nós falamos que em novembro de 1947, depois de 1900 anos do povo de Israel longe da Terra Santa, foi autorizado a criação do Estado de Israel, ainda que 18% do território da Terra Santa fosse dado aos judeus. Mas em novembro de 47 isso aconteceu, e no ano seguinte, em 14 de maio, houve a proclamação da independência dessa nação. Veja que o texto diz que o Senhor que o dispersou, se você for ler esse capítulo por completo, você vai verificar que o Senhor fala que para onde ele expulsou o povo, para todas as nações da terra, ele o juntaria de volta, traria todos de volta, e a terra que estava arrasada ia virar como se fosse um jardim do Éden. E nós podemos falar que isso é uma verdade, porque já estivemos diversas vezes em Israel, e as pessoas que têm lá conosco têm verificado essa verdade. Aquele deserto estava até o ano de 1867, quando o escritor Mark Twain falou que Belém estava desolada e que nenhuma alma
habitavam naquele lugar. Era deserto. Quando passou-se 660 mil dias sem chover naquele lugar, que equivale a 18 séculos, 1800 anos, aquela terra voltou a florescer. Quem vai a Israel verifica essa verdade. É um paraíso. Um deserto vira verde. Para se cumprir uma palavra profética de um homem usado por Deus para trazer a verdade ao povo. Ainda que parecesse sem lógica, absurda essa possibilidade. Mas em 1947, e com a proclamação da independência de Israel em 48, 14 de maio, nós podemos verificar essa verdade. Naquela época, os judeus, como todos os rebeldes, estavam longe de Deus. Então veja, todos os rebeldes. Se você é um rebelde contra seu pai, sua mãe, contra seu patrão, contra seu chefe, contra seu professor, contra alguém que está com autoridade otorgada por Deus ou por seus pais sobre você, você é um rebelde. E Deus não está com você. Não existe pessoa rebelde se rebelando contra a verdade, contra andar na pureza de santidade, fazendo o que as pessoas não fazem de modo geral, mas andam fazendo aquilo que Deus manda fazer. Você está com ele. Se você não faz isso, você é um rebelde. E o povo de Israel era rebelde. E por isso foi afastado de sua terra, passou 1900 anos longe daquele lugar. Mas hoje, Israel está de volta. Está de volta para se cumprir essa escritura e para se cumprir as escrituras que estão por vir para o futuro. E nessa palavra da Bíblia diz que será assim. Israel verá a destruição de todos os seus inimigos naquele lugar. Não é de hoje que as pessoas odeiam os judeus. Depois da criação, da oficialização da igreja, como a igreja cristã, a igreja que era a igreja que impunha às pessoas a crença nos seus dogmas, a perseguição dos judeus aumentou, a Inquisição matou muitos judeus, matou muitos muçulmanos do Islã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é isso que muita gente crê, pelo menos diz que crê, porque não procede de acordo com a verdade que deveria ser pela palavra de Deus, que é a Bíblia. As pessoas professam a crença num Deus que é santo, puro, justo e repleto, pleno de amor, e elas não manifestam isso. Nada disso, nem justiça, nem amor, elas não apresentam isso. Mas dizem que amam a Deus, que tem Bíblia, vai à igreja, é dessa daquela religião que se diz cristão. Já falei que nem todo judeu é judeu e nem todo cristão é cristão. Se dizem cristão, se dizem judeus. Porque o verdadeiro judeu, o verdadeiro homem de Deus, cristão ou não, ele anda de acordo com os mandamentos do Deus que ele diz que crê. Eu costumo dizer, se você crê em alguma outra pessoa, em alguma outra entidade, em algum livro diferente da Bíblia, você deve ser fiel ao que está escrito naquele livro. Porque se você não é fiel ao que está naquele livro, você é um mentiroso, você está agindo de má fé, você não é verdadeiro. Nós temos que ter coerência, nós temos que pregar o que vivemos e viver o que pregamos. Infelizmente, esse não é o quadro de hoje dos pastores, dos homens que se dizem de Deus aí, que estão com a palavra de Deus, fazendo muitas das vezes, é verdade, um mercado, um meio de sobrevivência e um meio de enganar as pessoas. Como já dissemos, aqui o profeta Isaías também é outro profeta que profetiza sobre essa nação e sobre o fim das pessoas que não são adoradoras, que não veneram, que não andam em conformidade com o Deus da Bíblia. Essas pessoas, elas terão um governo que é um governo que conduz para o engano, para o erro. Está lá no profeta Isaías, no capítulo 3, o verso 12, ele diz que as crianças só oprimem o povo e as mulheres estão à testa do governo. Ó povo meu, os que te guiam para a perdição, para o engano. Essa aqui é a verdade. Nós vivemos nos tempos do fim.
você jamais podia imaginar um tempo como hoje, de direitos. A Bíblia diz, nós sabemos que essa época final da existência da humanidade, porque ela representa uma era chamada Laodiceia, era da aquisição dos direitos. Você nunca viu tanto direito na face da terra como nos dias atuais. Direitos para tudo nas pessoas. Prostitutas, homossexuais, crianças, mulheres, tudo. Não que as pessoas não deveriam ter direitos, que elas não devessem ter a melhor assistência do Estado. Não estou falando disso. Estamos falando que esses direitos estão indo além daquilo que as pessoas entendem como justiça. A justiça hoje é a de cada um. Aquilo que agrada a pessoa, que satisfaz os seus interesses, ela funciona como justiça. Quando, na verdade, essa não é a justiça que Deus tem para nós. Muitas das vezes, nós temos que negar a nossa vontade, a nossa carne. Diria que a maioria das vezes, como seres humanos, nós devemos negar a vontade da nossa carne, porque essa Bíblia também diz que a nossa vontade, ela tende sempre para o mal, sempre para a morte. Então, pense nisso. Sempre para o mal, sempre para a morte. Como já falei a vocês, não vou aqui esgotar um assunto, porque o propósito desse programa inicialmente é pincelar, jogar algumas ideias, algumas verdades que você pode comprovar, não pela Bíblia, porque eu acho que você já disse e repito, está cansado de Bíblia, está cansado de ver pastores, pessoas pregando, falando palavras que são bonitas e às vezes só são palavras e nada mais. Você já se cansou disso, mas você pode comprovar isso olhando, pesquisando, estudando os livros, pesquisando na internet, porque hoje é fácil ter resposta através do Google, já falei. O doutor Google responde tudo. Se você tem dúvida acerca do que eu estou falando, você consulte os livros, consulte o Google, que você verá que eu estou falando a verdade. Não estou aqui inventando, porque eu não vim aqui para isso. Meu propósito não é atrair você para olhar para mim, para ouvir as minhas palavras. O propósito meu é que você ouça as palavras que vêm de Deus. Eu estou aqui como instrumento para trazer a você a verdade. Não preciso de outra coisa. Eu só preciso ser usado para que você entenda que Deus existe. E eu vou provar, já falei, por mais ateu que você seja, se você continuar conosco nessa TV, vendo esse programa, você terá certeza que Deus existe. Eu lhe prometo que você vai ter essa certeza. Não pela Bíblia apenas, porque já falei, a Bíblia, para muita gente, não é nada, é apenas um livro de contos, de mitos e de história, e mais nada. Mas, saiba que você vai ter a verdade aqui. Eu não vim para lhe enganar, repito isso mais uma vez. Eu vim aqui para fazer um programa diferente. Como eu já disse no primeiro programa, eu creio, sem dúvidas, que esse programa é o único programa no mundo. Não no Brasil só, mas no mundo todo, com esse propósito. Há programas com o nome A Voz de Israel, em rádio, em várias partes do mundo, talvez algum em televisão, mas creia, é programa político, programa de religião. Eu não vim falar de religião, eu vim falar da verdade para o tempo do fim, verdadeiramente. Porque é difícil no dia de hoje acreditar na verdade quando muita gente, muitas religiões se colocam donas da verdade. É difícil realmente, eu entendo você que é incrédulo, você que tem ceticismo, você que sofreu alguma decepção com religiões. Eu entendo isso de você. Mas se você ficar aqui, eu lhe peço, ouvindo, assistindo nosso programa, com certeza você terá a oportunidade de mudar os seus pensamentos. Isso é, se você assim desejar. Porque as coisas de Deus, elas não são impostas. Se você observar o Deus que nós consideramos que o maior exemplo de pureza, de santidade, de conduta imaculada, foi Jesus Cristo de Nazaré, o Yeshua, a Mashiach de Israel. O que ele pregou, o que ele ensinou é a verdade, é um homem que, ainda que para muita gente seja um mito, jamais ninguém andou como ele andou, ninguém fez as obras que ele fez. E se você procurar aprofundar mais nesse assunto, estudar sobre Jesus Cristo, você vai entender que é diferente. Não existe um homem, nunca houve um homem igual a Jesus Cristo. Por isso, antes dele, ninguém poderia ser salvo. Ninguém. Ninguém mesmo. Salvação existe porque o Deus que nos criou com um propósito, para
glorificá-lo. Glorificá-lo. Essa é a verdade. Então nós temos que viver essa fé. Uma fé que realmente é difícil no dia de hoje. Como já falei, com tanta religião, com tanta gente crendo nisso e naquilo, e tanta atrocidade cometida por pessoas que se dizem de Deus. É difícil realmente. Mas veja você, Israel é realmente uma nação de Deus. Espere, tenha paciência, continue vendo nossos programas, que eu vou provar a você, já disse, que é verdade o que essa Bíblia diz. É o único livro na face da terra que ninguém consegue bater. Não existe livro mais vendido, não existe livro mais editado do que a Bíblia. Não existe. Por que será? É porque o cristianismo é a maior religião do mundo? E por que seria o cristianismo a maior religião do mundo? Você vai saber por quê nos nossos próximos programas, porque hoje você sabe que o nosso tempo é curto. Nós temos um tempo aqui limitado. Eu não posso abordar. E eu tenho tempo também, ano ou anos, para falar para você. E você que não pôde assistir pela TV, pode com certeza rever os programas que estão na internet pelo YouTube. Nós vamos fazer uma pequena parada, um break rápido. Não sai daí, voltaremos em 1 minuto. Aguarde. Jerusalem, Jerusalem. Estamos de volta com o programa A Voz de Israel. Nós no break anterior, nós falamos sobre a verdade da Bíblia, a verdade do Deus de Israel, a verdade que existe um Deus. E a nação de Israel como o foco, o fulcro principal desse livro. Eu já disse aqui no programa anterior, não sei se foi o segundo ou terceiro, que a Bíblia existe para provar que Israel existe por causa de Deus e Deus por causa de Israel. Israel é o único povo da face da terra eleito como nação para a sua glória. Não foi à toa que o Salvador do mundo, pelo menos para a maior religião da face da terra, ainda o cristianismo, Jesus Cristo de Nazaré, o Yeshua, seja judeu. Ele nasceu judeu porque a Bíblia também fala, confirma isso aí, que a salvação vem dos judeus. Só a salvação dos judeus. Não é à toa, eu já disse a você aqui, você sabe que em todo lugar do mundo há judeu, há pessoas com sangue judeus. E elas estão voltando para Israel, ainda que estejam em outras nações. Porque é para lá que ele vai voltar. Todo aquele que tem um chamado de Deus, tem a vontade de conhecer a Terra Santa. E outros, muitos deles, querem morar e já estão morando em Israel. Eu gostaria falar mais um pouco agora sobre a geografia de Israel. Nós comentamos no programa passado sobre os rios de Israel, sobre os mares de Israel. Mostramos o Vale do Megido já no terceiro programa. Quero falar mais um pouco sobre os mares de Israel. Nós falamos que Israel tem o mar Mediterrâneo, que é aquele mar que separa Israel dos países árabes na Jordânia, Arábia Saudita, a Síria e Líbano do outro lado. E temos o Mar Morto, que na verdade é um lago também. Um lago que mede 75 km de extensão e aproximadamente a largura de 30 km, 27 km, dependendo da época da chuva ou da seca. Mas é um mar que já falei, que está na parte mais baixa do planeta, 412 metros abaixo do nível do mar. É o Mar Morto, que é um mar realmente
na verdade, um lago. Assim como também é o mar da Galileia, que é outro mar de Israel, um lago, onde Jesus navegou com seus discípulos, onde Jesus fez milagres, Jesus realizou proezas que hoje o inimigo de Deus tem levantado pessoas, mágicos, ilusionistas, que querem repetir o que Jesus fez naquele mar. Hoje tem homens que andam sobre as águas. Pelo menos mostram essas pessoas através de truques que ninguém consegue perceber. Qual o propósito disso? Certamente mostrar às pessoas que induzia a mente das pessoas que Jesus também tenha sido um mágico, que ele fazia coisas por magia e não por ser sobrenatural. É o trabalho do inimigo na vida das pessoas. O rio de Israel, já falei que são 16 rios. O rio Jordão, já falei na semana passada, é o rio que tem 340 km de extensão nas suas linhas sinuosas e 217 em linha reta. Mas hoje quero também falar sobre as planícies de Israel, onde estão as plantações das uvas, maçã, peras, bananas, mamão, laranja. Israel hoje, para quem não sabe, através desse terreno deserto que virou um oásis verde, é o celeiro da agricultura da Europa. Parece brincadeira isso, não é verdade? Mas Israel é o celeiro da agricultura da Europa. Exporta tanto vegetais como frutas para a Europa. Nós vamos mostrar a você, talvez não nesse programa, mas em outros programas, esses campos, essas planícies, com essas plantações naquele lugar, para provar que de verdade aquele povo é um povo eleito, que aquela raça é um povo eleito, que aquele lugar de verdade é terra santa. Terra santa, terra separada. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Por que terra santa? Terra santa porque é uma terra separada. De todas as terras do planeta, o Criador do céu e da terra, de todo o universo, ao criar esse planeta, ele separou uma terra para o seu povo, para o povo dele, o povo eleito, sacerdócio real e povo de sua propriedade exclusiva. Oxalá você e eu sejamos do seu povo. Sangue judeu nós temos, não tenha dúvida disso. Eu sou judeu de descendência pelo meu sangue. Você certamente também é, porque já disse aqui nesse programa aqui, você aqui na Paraíba 75% da população tem sangue judeu. Já falei que a maioria dos brasileiros, a raça branca, a parte branca da etnia branca desse país é de descendência judia, dos judeus. Então veja você que não é a coincidência. Isso é a Bíblia. Esse livro que conta essa história. Nenhum livro na face da terra confirma isso. Nenhum livro confirma isso. Veja que Israel, um país formado de montes, vales, rios, esses mares que falei a você, país pequeno, já falei, menor do que o estado de Sergipe, cercado por inimigos, países inimigos. E não só os países que cercam Israel que são inimigos de Israel. Só para o seu governo, posso dizer a você, adiantar sem medo de errar, que hoje 162 nações do mundo são contra Israel. Contra um pequeno pedaço de terra que era deserto e que hoje floresce. Por quê? Porque quando os judeus voltaram para essa terra deserta, para esse pequeno pedaço de terra, eles replantaram tudo. Na verdade, quem replantou foi Deus através do homem. Nós somos instrumento de Deus. Você vê florestas replantadas em Israel. Você vê cultivos das mais variadas frutas, legumes, leguminosas naquele país. Nós vamos falar também sobre isso, sobre a agricultura de Israel no próximo programa também. Mostrar quais são os 7 frutos da terra abençoada, da terra santa, da terra escolhida pelo Senhor do céu e da terra para a sua morada eterna. Não existe em nenhum livro relatando a volta de um Deus que é único para um lugar a não ser a Terra Santa. E especificamente a cidade de Jerusalém ao Monte Sião. Sobre os montes de Israel, nós falamos que o Monte Hermon é onde nasce o rio Jordão. É o maior monte, o mais alto monte do território de Israel.
em torno de 2.800 metros de altura. Em Jerusalém, nós temos o maior monte, o mais alto monte da cidade de Jerusalém, que é o Monte Sião, que é o monte onde está também o Monte Moriá, lugar onde Isaac ia ser sacrificado pelo seu pai Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, peregrinando até chegar a esse lugar, depois de que Isaac nasceu. Isaac devia ter aproximadamente 10 anos de idade, cerca de 10 anos, isso é uma discrepância ainda hoje, mas era uma criança que ia ser sacrificado, e o lugar a ser sacrificado era o Monte Sião. Na verdade, o Monte Moriá foi chamado por quê? Que Moriá em hebraico quer dizer Deus proverá. Na hora que ia ser sacrificado, a Bíblia diz que Deus proverá. E por que Abraão ia fazer isso com Isaac? Nós vamos falar sobre isso também nesse programa. No nosso próximo programa, melhor dizendo. Você, se ficar conosco, vai aprender o porquê das coisas, por que a Bíblia é dessa forma, por que as coisas acontecem dessa forma. Nós não estamos aqui, já falei, para fazer pregação. Essa pregação estilosa, engessada, já programada para atrair pessoas e, me desculpe, também para iludir as pessoas. Eu não vim aqui iludir ninguém, eu vim aqui trazer a verdade para você que tem vontade, tem sede de viver, não só aqui, mas na eternidade. Porque, como já falei, vou repetir, a vida é eterna para todos. A diferença é saber aonde você vai passar a sua eternidade. Aonde você vai passar a sua eternidade. Há pessoas que não creem que existe um sofrimento eterno. A religião que prega por aí que o inferno não existe. E dizem para isso como é que alguém vai ficar feliz vendo outro sofrer no inferno enquanto ela está bem. Elas fazem isso com um intuito, tirar você do foco de viver a verdade. Por quê? Porque se existe o céu e o inferno, onde e quando Deus ia permitir que você fosse ver sofrimento de alguém, que você fosse ver desgraça, se a Bíblia promete um mundo de alegria, de saúde, de paz, de tudo de bom. Não faz sentido isso. Alguém alegar, argumentar dessa forma, que não tem inferno, porque Deus não ia permitir que você visse. Na Bíblia não diz que nós vamos ver sofrimento de ninguém. A Bíblia não diz categoricamente que nós vamos estar um com os outros reconhecidamente dessa forma. Mas pessoas pegam isso. Não creia nisso. Procure estudar a Escritura, procure buscar as coisas de todo o seu entendimento, do coração, porque Deus vai lhe mostrar. Talvez eu possa fazer isso por você, porque eu sou um instrumento. Estou aqui para levar essa mensagem, para que você aprenda e saiba que existe um Deus. Nosso tempo está acabando. Eu sei que é curto o tempo, então se você quisesse ouvir mais sobre esse programa, mas no próximo programa nós estaremos aqui de volta, se assim Deus permitir, nesse mesmo canal, horário das 10h30 da manhã às 11 horas, pela TV Ponta dos Seixas. As reprises você já sabe os dias, né? Terças e quintas é oficial. Mas também temos hoje essa possibilidade de você assistir todos os dias, nas 9 da manhã, às 9h30, de segunda a sexta-feira. Não perca. Continue conosco, que com certeza você vai ser gratificado, você vai ser, pelo menos, instruído acerca de conhecimentos que você talvez jamais imaginou que pudesse ser verdade. Eu agora quero orar com você, agradecendo a Deus pela sua audiência, pela sua presença através desse vídeo que está na sua casa, nessa televisão ou pela internet, dizendo a você que para mim é alegre, é uma alegria. Eu estou alegre de saber que tem pessoas a nos assistir. Pelo tempo que nós estamos no ar, muitas pessoas estão acessando esse programa pela internet e sei que outros têm assistido. Espero que você seja mais um. Convide os seus amigos, convide os seus parentes, seus familiares para assistir esse programa. Elas não vão perder nada, pelo contrário, vão ganhar. Pode confiar e acreditar. Vamos orar. Pai querido, Pai eterno, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço mais uma vez por estar aqui nesse lugar, nesse programa, com esse programa que o Senhor, com certeza foi o Senhor que trouxe à nossa mente, ao nosso coração, para que possamos falar da verdade que é única, a verdade que existe, ainda que as pessoas tenham várias verdades. Mas o Senhor é verdade. O Senhor falou isso quando esteve aqui
no corpo humano como o meu e das pessoas, dos homens dessa terra, um homem chamado Yeshua ben Yosef, o filho de José, Jesus, filho de José. E aqui o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi o único homem que teve essa petulância, essa arrogância de chamar para si a verdade, a vida e o caminho verdadeiro. O caminho, não um caminho. Pai, eu sei que o Senhor está conosco, que o Senhor está trazendo pessoas a ouvir a Tua palavra através desse programa, porque sabemos que o tempo do fim está mais próximo do que nunca. Embora pessoas tenham se levantado para provar e dizer o contrário, dizendo que isso já aconteceu, vários já disseram isso, do mesmo modo como aconteceu no dia de Noé. Muitos ridicularizaram Noé, como que ia haver uma inundação na terra, como que Noé ia construir uma arca no lugar do deserto, onde nem mais existia em rio. Como? Mas de repente veio a destruição. E nós estamos preparando o povo para essa destruição, porque o Senhor, Pai, o Senhor nos levantou para isso. Eu sei que comigo, eu não estou só como o profeta Elisa, depois que se sentiu ameaçado por Jezabel, se sentiu só e desejou a morte, vivendo num mundo tão incrédulo, gente tão ruim. Ele disse que estava só. O Senhor disse, não, você não está só, eu tenho pelo menos 7.000 com você. E eu sei que há pelo menos 7.000 no mundo espiritual, e aqui na terra, porque isso é espiritual, para defender a tua palavra, para defender essa verdade, que é a única verdade que nós temos que viver. Pai, obrigado, que o Senhor esteja conosco e traga de volta aqui para esse programa domingo, as pessoas assistirem esse programa e que eu esteja aqui nesse canal ao tempo que o Senhor permitir, porque tu sabes que a vontade é do Senhor. Eu estou aqui para cumprir a tua vontade, seja ela qual for. Pai, eu te agradeço e oro no nome santo de Jesus Cristo, Filho amado. Amém, amém e amém. Todá Rabá. Muito obrigado. Shalom. Divulgue Web Gráfica. Divulgue Web Gráfica. Oferece serviços de cartões de visita, panfletos, banners, adesivos, faixas, placas e sites. Contatos 83-8837-9226 ou 9616-0032 ou acesse o nosso site www.divulgueweb.com.br. Divulgue Web, a gráfica que tem os melhores preços de cartão de visita e panfletos.